Olá pessoal, hoje o vídeo é sobre as garantias do Sistema Financeiro Nacional. E aqui falaremos sobre aval, fiança, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca e fianças bancárias. Vamos lá então. Primeiramente, é sempre bom frisar que temos as garantias de modo pessoal e as garantias reais, tá? Então vamos explicar isso primeiro, né? A garantia pessoal é a direta, que envolve a pessoa, não envolve o bem, tá? Então aqui a gente já vai deixar grifado nesse sentido para a gente já saber a diferença entre uma e outra, tá? Então, o aval é uma garantia pessoal. Vamos então para o que é o aval. No aval, o avalista é responsável como titular, tá? Aqui sempre envolve a questão dos títulos de crédito, como cheques, por exemplo. A assinatura vai na frente e no verso, e não há benefício de ordem, tá? O que isso significa o benefício de ordem? O credor, no caso, ele pode cobrar tanto o devedor quanto o avalista. Então, de modo simultâneo, digamos. Essa é a questão aqui do benefício de ordem, né? Por que eu digo isso? Porque na fiança é um pouquinho diferente. A fiança também é uma garantia pessoal, uma garantia que não envolve um bem, né? Porém, ela há o benefício de ordem. O fiador, no caso, ele garante também toda ou parte da obrigação que o titular assumiu com o credor, só que, até posso colocar aqui, né? Há o benefício da ordem. Porque o fiador, no caso, ele pode solicitar ao credor que ele cobre de todas as maneiras possíveis diretamente o devedor primeiro, né? Para depois passar ao fiador, tá? Isso mediante um contrato. Normalmente aqui a gente cita o contrato de aluguel como exemplo, que é muito feito, entendeu? Então essa é a diferença basicamente entre um e outro. Um aqui envolve títulos de créditos e não há benefício da ordem, outro envolve já mais contratos e há o benefício da ordem de cobrança, né? Vamos agora para o penhor mercantil ou rural. Aqui, como a gente já pode ver, há uma garantia real. O que isso significa? É penhorado um bem, digamos assim, né, para garantir que o devedor cumpra com sua obrigação. Então, um determinado bem móvel ou imóvel vai como cumprimento de obrigação. Os bens continuam com o devedor que assume a condição de fiel depositário. Nesse caso, por exemplo, para penhor mercantil, o devedor ele faz a transferência, no caso da posse da garantia para o credor, como para justificar mesmo essa questão da garantia de pagamento, né? E assim que ele paga a sua dívida, no caso, seu financiamento, enfim, ele retorna com essa posse do bem dado como garantia, tá? Então vamos para a alienação fiduciária, que isso é muito feito em carros, né? É muito conhecido por financiamentos em carros. Também é uma garantia real, tá? E aqui nada mais é que a garantia do próprio bem móvel e imóvel, né? Então, por exemplo, você financia o carro, em caso de não pagamento, esse bem ele vai diretamente para o credor na inadimplência, tá? Seja carro, seja casa. Por quê? Porque esse bem ele não está no nome de quem adquiriu, né? De quem adquiriu esse financiamento. Ele só vai passar a ser dessa pessoa quando ele finalizar o pagamento, tá? Então, nesse caso, o credor ele solicita a apreensão do bem, em caso de inadimplência, né, tirando o direito do uso do devedor, além de colocar a venda para cobrir débitos em abertos, tá? A hipoteca é muito conhecida fora do país, né, principalmente nos Estados Unidos, né? Por que aqui no Brasil ela não é tão requisitada assim? Porque a hipoteca, o imóvel do devedor fica como garantia da inadimplência também, só que na hipoteca o devedor ele fica como posse da propriedade. E isso causa mais burocracia se caso esse devedor ele ficar inadimplência e tudo mais, e aí o banco ele demora mais, digamos assim, para exercer o seu direito, né, de reter o imóvel. Então, nesse sentido, os bancos eles preferem trabalhar mesmo com a alienação fiduciária também, tá?
isso faz com que também os juros caiam um pouco, né? Porque o banco ele fica com uma garantia mais rápida, digamos, né? Se alguém financiou um imóvel, esse imóvel está de posse do banco até finalizar o pagamento. Se não pagou, ele já vem para o banco. No caso da hipoteca é um pouco diferente. O imóvel fica no nome do devedor. Se não pagou, o banco vai ter toda uma burocracia para conseguir requisitar esse imóvel, tá? Mas também funciona, também é feito. Então aqui também é uma garantia real, que envolve no caso o próprio bem, né? E vamos para a última aqui, que é a fiança bancária, né? A fiança bancária, ela é bem parecida com a fiança aqui em cima que a gente falou, né? Fiança. Porém, ela também envolve uma garantia real, tá? Então é um bem tangível, digamos. Também é em contrato, assim como a fiança direta, né? E aqui, nesse caso, é uma instituição financeira que assume o risco, assume a responsabilidade com o seu cliente. Então o banco passa a ser fiador e emite uma carta de fiança para o credor. Aqui também acontece muito em aluguel, né? Por exemplo, o cliente ele vai lá locar uma casa, não tem uma garantia grande, uma garantia segura, digamos. Então ele vai até uma instituição financeira que faz essa fiança bancária, emitindo essa carta de fiança para o credor. Assim ela consegue fazer a locação da casa. Tá certo? Acho que ficou de forma bem assim por cima, né? Só que deu para entender bem. O que é interessante saber é a questão aqui que o aval e a fiança são garantias pessoais e que o penhor mercantil rural, alienação fiduciária, hipoteca e fiança bancárias envolvem bens, né? Envolvem o penhor de bens, no caso, que é uma garantia real mesmo, de um bem tangível. Tá certo? Então acho que ficou de forma bem tranquila aqui o entendimento. Qualquer coisa a gente se fala aqui no próximo vídeo. Muito obrigado.